Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E agora nós vamos dar início à nossa aula de história, né? Então eu peço que vocês peguem aí um livro de história nas páginas 442 e 443. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento industrial e tecnológico em meados do século XX, para finalizar a nossa unidade 2, ok? Então vamos acompanhar a leitura. Durante o século XX, o estado de São Paulo concentrou o maior parque industrial do país. E o que é parque industrial? Local onde há diversas indústrias ou empresas que necessitam de determinados serviços para funcionar. Esses determinados serviços, como abastecimento de água, de energia elétrica e a facilidade também para o transporte às rodovias, Então, lá na região sudeste, o estado de São Paulo foi o que concentrou esse maior ponto dos maiores pontos do parque industrial do país. Até a década de 1950, as indústrias paulistas tinham a função de suprir as necessidades de alimentos, de roupas, de utensílios domésticos e outros bens de consumo, tanto do mercado interno como para a exportação. Depois de 1950, São Paulo passou a abrigar o que se chamou de indústria pesada. O que é a indústria pesada? Quando eu falo indústria pesada, eu falo das metalúrgicas e siderúrgicas, Indústrias que são responsáveis pela transformação e fundição de metais, que se tornam matéria-prima para outras indústrias. Sobretudo, a automobilística, que iniciava sua expansão no Brasil. Ou seja, estava crescendo, a indústria automobilística estava crescendo no país, no Brasil, ela estava se expandindo. Então, essa indústria pesada era justamente a indústria de metalúrgica e siderúrgica. Nesse período, esse estado investiu muito em projetos de infraestrutura, como ferrovias, aeroportos, portos e principalmente rodovias, que se consolidaram como principal meio de locomoção de pessoas e de cargas. Então, era pelas rodovias, que as pessoas se deslocavam, que as cargas, os transportes com cargas se locomoviam mais, pelas rodovias. A sociedade brasileira acompanhou esse desenvolvimento industrial e urbano e também se transformou rapidamente, Com o crescimento industrial, então, também a sociedade foi acompanhando e também se transformando rapidamente. A elite econômica, que no início do século XX era basicamente formada por fazendeiros, passou a ser composta de quê? De empresários, indústrias, grandes comerciantes, banqueiros e etc. Todos concentrados nas grandes cidades. Então, antigamente, lá no século XX, a elite econômica quem fazia a maior parte eram os fazendeiros, era formada por fazendeiros ricos, então passou a ser composta de empresários, banqueiros, comerciantes, onde essas pessoas se concentravam nas grandes cidades. Aí tem uma foto logo abaixo, mostrando a linha de montagem em fábrica de automóveis, em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 1956. Na página 443, tem também uma foto na década de 1960, que era comum os bairros residenciais dividirem espaços com as indústrias. Então, aí os bairros residenciais também, eles dividiam esse espaço com as indústrias. Em poucos anos, surgiram polos industriais e algumas cidades passaram a contar com milhares de operários, que moravam, na maioria, nos bairros e em bairros também próximos às indústrias, onde estavam localizadas. Nessa nova sociedade, a classe média também aumentou em número e poder aquisitivo, o que incentivou o consumo de novos produtos e, consequentemente, o desenvolvimento de mais novas indústrias, Então, até hoje, esse desenvolvimento, tecnológico, esse processo industrial continua crescendo a cada dia,
e tá mais moderno também. Hoje nós vemos todos os tipos de indústrias, né? Vimos também várias coisas, várias tecnologias modernas que estão sendo criadas, né? E futuramente, possivelmente, outras tecnologias irão ser colocadas em prática, né? Já são estudadas agora e quem sabe futuramente uma nova geração já tenha outro tipo de tecnologia, né? Então isso vai gradativamente, com o decorrer do tempo, se modificando, se transformando, certo? Então vocês irão responder aí as questões 1 e 2 referente ao texto e o é a sua vez, vocês irão fazer no caderno, certo? Essas questões aí. Você sabe de que maneira as indústrias impactam a cidade em que você mora? Forme um grupo com alguns colegas, né? Mas não precisa formar grupo, você vai fazer individual, vai pesquisar na internet as respostas às questões abaixo e escreva no caderno, certo? Então tem aí as seguintes perguntas, né? Como aqui na nossa cidade não tem indústria, então você pode pesquisar do estado, por exemplo, certo? A região em que você vive é industrializada? Qual o nome das indústrias situadas na minha região? Então você pode fazer do estado da Paraíba, certo? Quais matérias-primas essas indústrias produzem? Que produtos elas fornecem para o mercado interno? Que produto elas fornecem para o mercado externo? E quais são os benefícios que essas indústrias proporcionam para a comunidade em que vivo, certo? Então, vocês irão fazer do estado, né, em que vocês moram. Porque aqui na nossa região, aqui no nosso Cariri, não tem indústria, né? Então, vocês podem fazer falando sobre as indústrias daqui da Paraíba, certo? Das grandes cidades. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.